Amém. Queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 3 de junho, quinta-feira, estamos aqui diretamente do nosso lar para cultuarmos ao nome do Senhor. E eu quero desde já convidar você para que você esteja conosco, assim, adorando a Deus e oferecendo ao Senhor, o louvor, a adoração. E nós estaremos refletindo nessa noite sobre vivendo em santidade. Vamos falar sobre santidade. Então eu quero convidar você para que você esteja conosco, nesse momento, assim, adorando ao Senhor. Então você pode ficar à vontade para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E já quero agradecer, agradecer assim a sua companhia, agradecer assim você que está conosco nesse momento, que Deus em Cristo abençoe a sua vida. O nosso desejo é abençoar o seu lar, a sua casa, a sua vida. Vamos orar nesse momento, levar uma palavra de oração. Convido a Terezinha a levar essa palavra de oração, rogando a bênção de Deus assim sobre a vida assim, de cada um que está conosco nessa noite. Grande Deus, eterno Pai, santo seja teu nome, Deus, para todos sempre. Toda honra, Deus, e toda glória seja dada a ti, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por este dia. Queremos te agradecer pela tua misericórdia nas nossas vidas, ó Deus. Queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor estendido a cada um de nós. Abençoa este momento, este culto, ó Deus. Ó Deus, que estaremos prestando a ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Vencer, meu Deus, com as vidas, ó Pai, que porventura, meu Deus, estarão assistindo, Deus, esta live, Deus, que o Senhor venha de encontro, Deus, com cada vida, Deus, com cada coração esta noite, fazendo, Deus, assim, a tua vontade, Deus, na vida de cada um. Abençoe, Senhor, cada lar, ó Deus, abençoe, Deus, as nossas vidas, Senhor, nós te agradecemos esta noite, em nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de receber todo louvor e toda a adoração. Quantas vezes? Não. Santidade. O meu
outra vez. Amém. Amém, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco, né, sobre santidade. A nossa conversa é de falar sobre santidade. Às vezes quando a gente começa a falar sobre santidade, já dá logo um medo, né, na gente, a gente fica assim meio com o pé atrás, porque esse negócio de santo, né, a pessoa santo, né, realmente na sociedade em que vive, no meio social, em que a gente está instaurado, né, a gente nem aceita e tem dificuldade até, né, de assimilar e compreender essa questão de santidade, né? Fala, é aquele, né, que só quer ser santo, né, só quer ser assim, e já tem até de certa forma um sentido pejorativo, né? A pessoa que quer ser direito, quer ser correta, né? Mas a Bíblia nos mostra em que a vontade de Deus é para que nós sejamos pessoas santas, né? Essa é a vontade de Deus. Lá em Hebreus 12, 14, ele diz o seguinte: sede santo, ou segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O escritor de Hebreus, ele chega a falar o seguinte, que sem a santificação, sem uma vida santificada, ele diz que ninguém, mas ninguém, verá a Deus. Então, por aí a gente já tira que essa questão de santidade é uma questão de suma importância na nossa vida. É algo que jamais pode desprezar. Né? Não é algo assim supérfluo, não é algo que a gente pode, relevar. É algo de suma importância. E quando a gente olha nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né, o quanto Deus, ele dá importância exatamente a uma vida de santidade. Mas por que é que nós precisamos ser santos? Né? Por que nós precisamos viver uma vida de santidade? Porque temos essa necessidade de viver uma vida de santidade. E o que é viver uma vida de santidade? O que é, na realidade, ser santo? Né? E porque Deus, ele deseja que nós sejamos santos. Então eu quero, pelo menos
que a nossa conversa, ela trate exatamente desses assuntos. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Nós precisamos ser santo em primeiro lugar porque Deus ele é santo. Deus ele é santo. E se existe algo em que que Deus ele não admite na nossa vida, é o pecado. O nosso pecado, diz lá em Isaías, que faz separação entre nós e o nosso Deus. Aí você diz o seguinte: não, mas se o nosso pecado faz separação entre o nosso Deus, então não tem jeito para ninguém. A humanidade está perdida, todos nós estamos perdidos porque nós não temos condição para isso. E você tem razão, e você tem toda a razão, nós não temos condições para isso. A humanidade está perdida. Na realidade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer, na realidade não existe. Então, se nós queremos compreender a santidade não é um potencial próprio da pessoa. Porque eu sou uma pessoa direita, porque eu sou uma pessoa correta, porque eu faço tudo correto, faço tudo direito. Não é que a gente precisa fazer as coisas direito, a gente precisa fazer as coisas corretas, mas não é uma característica própria de um caráter perfeito, de maneira alguma. A santidade na nossa vida, ela é obra de Deus em nós. É a ação de Deus em nós. Na realidade, nós, pela nossa capacidade, por nós mesmos, nós não temos condições para isso. Mas Deus agindo em nós, Deus operando em nós, aí sim nós temos uma vida transformada e regenerada pelo sangue de Jesus. Porque é o poder de Deus em nós, não é por nós mesmos, mas é o poder de Deus agindo em nós. E ele traz um mandamento disso: olha, vocês precisam ser santos em toda maneira de você viver. O que é ser santo em toda maneira de viver? O que é ser santo em tudo em que nós venhamos a fazer? Deus nos chamou, não foi para prosperar você, não foi para curar suas enfermidades, resolver seus problemas. Deus, ele chamou cada um de nós para que nós sejamos diferentes. Quando a Bíblia diz: olha, vocês precisam ser luz da sal da terra e luz do mundo. Ele está falando exatamente que a nossa vida, ela precisa fazer a diferença. A nossa vida, ela precisa trazer algum impacto nesse mundo. O chamado de Deus para nós não é apenas para mudar aquilo que está, as nossas dificuldades, os nossos desafios. A vontade de Deus para nós é que Ele quer transformar a nossa vida para que a nossa vida possa servir exatamente para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Deus, ele quer nos usar, não sei porquê, não entendo isso, não sei porquê, mas Deus, ele decidiu usar a nossa vida. Deus decidiu exatamente usar a sua vida. Deus decidiu amar você. Embora eu ou você, todos nós, sejamos pobre, miserável, pecador, não merecemos isso. Por isso que Paulo diz: olha, o amor de Deus, ele nos constrange. Deixa-nos constrangidos, porque, não tem palavras, não tem como explicar isso aí. Por isso que o João 3,16 diz: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. John Wesley, ele dizia o seguinte, que ele compara a nossa caminhada cristã como alguém que adentra uma casa. Quando você chega na calçada, exatamente aquele momento do arrependimento, onde chega diante de Deus, se arrepende dos seus pecados. E quando ele passa pela porta, a porta é como se fosse a fé. Mas quando você entra dentro da casa, é exatamente essa vida de santidade em que precisamos viver na presença de Deus. Buscando exatamente não viver a nossa própria vida, porque Jesus diz: não seja feita a minha vontade. Jesus não orou desse jeito, as pessoas ficam repetindo essa mesma coisa muitas e muitas vezes, e às vezes
Ele diz, olha, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A gente sabe muito bem que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus não quer coisa ruim para nós, Deus só tem coisa melhor para nós. A vida de santidade, na realidade, é uma vida na proteção de Deus. Quando Deus ele nos orienta exatamente para nós trilharmos certos caminhos, quando Deus ele nos guia exatamente em uma direção, é exatamente a direção da proteção. Quando você vive uma vida de santidade, ou seja, segundo a vontade de Deus, colocando a sua vida e tudo nas mãos de Deus, no controle de Deus, e decidindo exatamente conforme a palavra de Deus, não conforme os seus impulsos, não conforme a sua vontade, não conforme, os desejos do seu coração, mas conforme o que Deus determinou. Deus está nos colocando em um lugar de segurança. Deus está nos colocando em um lugar de vitória. Deus está nos colocando em um lugar de conquista. Deus está nos colocando exatamente aonde Ele deseja em que nós devemos estar. Porque quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus, a nossa vida começa a se colocar nos eixos. Cada parte vai se encaixando perfeitamente. Mas isso precisa de uma decisão, exatamente, e realizar e fazer a vontade de Deus. É possível viver uma vida de santidade na presença de Deus. É possível. Nós vivemos em um mundo totalmente na corrupção, nós vivemos em um mundo totalmente na iniquidade, um mundo em que não quer saber de Deus. E cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós tomarmos uma decisão de que não vou viver conforme o mundo, eu vou viver conforme a vontade de Deus. Eu não vou viver como os outros estão vivendo. Eu não vou seguir esse mesmo caminho. Eu quero seguir exatamente o caminho em que Deus trilhou para mim. É necessário em que nós venhamos viver uma vida de santidade. É necessário porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. E se é a vontade de Deus para a nossa vida, exatamente é o melhor. Para que Deus ele realize, normalmente as pessoas elas querem serem abençoadas por Deus, elas querem conquistar, elas querem que Deus abençoe o seu lar, a sua família, os seus negócios, ele quer que Deus abençoe tudo o que ela venha fazer. Mas para que isso se torne uma realidade na nossa vida, nós precisamos nos consagrar diante de Deus. Quando o povo de Israel ele chega lá na Terra Prometida, e a primeira conquista é exatamente a cidade de Jericó, aquela das muralhas grandes e tal, a cidade fortificada e tal, e Deus ele dá uma ordem ao povo, se vocês querem conquistar, santifique. Se vocês se santificarem, se consagrarem a mim, eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Vocês vão contemplar maravilhas. Olha, quem já tinha contemplado muitas maravilhas lá, o Mar Vermelho, a passagem do Rio Jordão, Então, já tinha contemplado muitas maravilhas, Deus já tinha provado muitas coisas para o seu povo. E o povo se consagrou. Diante de Deus. E depois Deus ordenou de rodar lá 7 vezes as muralhas, e tocar a trombeta, a muralha caiu e eles conquistaram. Só que Deus tinha dado uma ordem. Em que o despojo daquela cidade era consagrado a Deus. Era consagrado ao Senhor todo o despojo. Quando você conquista uma cidade no mundo antigo, aí tinha exatamente as riquezas da cidade, ouro, prato, todo animal e tal. Só que ele disse que aquela cidade, porque era a primeira cidade, a primícia pertencia a Deus, era consagrada a Deus. Só que tem um indivíduo lá no meio do povo, por nome Acã, ele vê lá uma capa babilônica, e vê lá uma prata, e vê um ourozinho, 600 gramas de ouro lá, e pega aquilo
é conquistado por aquilo, ele pega aquilo e leva. Ele pegou aquilo que não era dele. Pôs a mão naquilo que Deus tinha dito em que ele não deveria colocar a mão. E levou. O interessante é que a outra cidade em que o povo ia conquistar era Ai. O nome já diz que eles ia doer. Né? A cidade era Ai. E a cidadezinha bem pequenininha em comparação a Jericó. Era um negocinho, um povoadozinho. E disseram, não precisa nem mandar muita gente não, para não cansar o povo, né? Manda só uns homens lá que eles resolvem lá aquele problema lá. Nós conquistamos Jericó, uma cidade fortificada, então a gente manda, né? Não sei se foi 40 mil homens. Vamos pôr assim, 40 mil homens, manda só 40 mil homens a conquistar. E aqueles homens vão né? E levam a Pisa lá, né? É derrotado, né? Morre no bocado. Morre. Josué consulta a Deus e Deus diz, olha, existe pecado no meio do povo. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Por que é que precisamos viver uma vida de santidade? Porque toda vida, o pecado, ele vai gerar morte, destruição, prejuízo na nossa vida. Quando Deus ele diz, olha, vocês não façam isso, porque aquilo ali vai causar prejuízo, vai causar dor, vai causar sofrimento. Por que estamos vivendo nessa sociedade, muitas vezes, cheio de insegurança? Né? É o pecado. Né? É o pecado, está aí a doença, está aí tudo enquanto a nossa volta, porque é o pecado do homem. É fruto exatamente do pecado do homem. O salário do pecado é a morte, isso é um princípio da palavra de Deus, não esqueça disso. Toda vida o pecado vai gerar morte e destruição na sua vida. O pecado não é bom, o pecado o pecado não traz fruto nenhum que preste na nossa vida. É só prejuízo na nossa vida. E depois que descobre lá, né, que é Acã e tudo, Deus manda fazer juízo lá e morre tudo, Acã, a família dele, com tudo o que ele tinha. Porque tinha pego aquilo em que. O pecado ele não só traz prejuízo na nossa vida, também como traz prejuízo na vida das pessoas que estão à nossa volta. Não pense que você, sabe quem está errando sou eu, o prejuízo é na minha vida? Não. O pecado na sua vida prejudica a sua mãe, seu pai, seu irmão, tudo. A sua família todinha, todo mundo que está à sua volta, vai sofrer exatamente a consequência do seu pecado. O pecado ele traz uma destruição terrível. Né? Jonas, quando pega o barcozinho, né, desobedecendo a Deus, né, vai para outro canto, a tempestade atingiu todo mundo da embarcação. Né? Todo mundo estava intentando morrer por causa de Jonas, que estava desobedecendo a Deus, desobedecendo a ordem de Deus. Então, o pecado sempre traz destruição, sempre traz dificuldade, dor e sofrimento a todas as pessoas que estão à nossa volta. Você talvez não tem nada a ver com isso, né, que alguém cometeu. Está aí, todo mundo está nessa pandemia aí, passando dificuldade e tudo. Consequência de quê? Tem pessoas hoje que estão passando dificuldade financeira, né, de emprego e tudo, por decisões de governador, de prefeito, de presidente e tudo. Por quê? Porque o erro dessas pessoas aí, elas atingem a nós. Né? Se você está aqui no Brasil, que cheira Xeramobim, no Ceará, que cheira Xeramobim, então, assim, a decisão do prefeito, do governador, do presidente, do deputado, sei lá quem for, né? Os caras fazem as coisas erradas, aí vai espingar em você. Né? E somos bem responsáveis mesmo, porque ainda votamos, nós que botamos esse pessoal lá. Né? A gente que dá o votozinho, dá lá, eu não tenho que reclamar de prefeito, não tenho que reclamar de governador, não tenho que reclamar de presidente, não. Foi você que votou nele, foi você que colocou ele lá, né? É a democracia. Né? Então, né? Trinca os dentes, né? E aguenta aí, né? Mais 2 anos, mais 3 anos, sei lá quanto for. Mas o pecado ele sempre vai trazer consequências, né, sobre a nossa vida. Mas também a obediência a Deus, ela também traz consequências, traz
bênção não somente para a nossa vida, mas também para as pessoas que estão à nossa volta. Não pense você, é só pecado. Não. Quando você toma a decisão de obedecer a Deus, quando você toma a decisão de ser fiel a Deus, de fidelidade ante Deus, a bênção de Deus, ela é derramada sobre a sua vida, mas ela é derramada também sobre as pessoas que estão à sua volta. Né? Sobre a sua mãe, sobre o seu pai, sobre o seu filho, sobre a sua geração, sobre todas aquelas pessoas que estão lhe servindo, estão exatamente à sua volta. Por que é que nós precisamos viver uma vida de santidade? Porque nós precisamos nos preparar para as dificuldades, os desafios da vida. Não adianta ficar esperando exatamente as coisas acontecer para nós buscarmos a Deus. Normalmente as pessoas que vivem nesse dilema. Né? Quando as coisas, né, começa a dor, começa o sofrimento, começa a correr, se apertar e tudo, aí começa a buscar a Deus, começa a se consagrar a Deus. Mas na realidade, quando você vive uma vida de santidade, Deus já está lhe preparando exatamente para o momento difícil. O momento de dificuldade, o momento de sofrimento, o momento que as coisas apertarem, né? Para mim, para você. As coisas ficaram difíceis assim para nós. Eu sei que é muito difícil a gente viver uma vida de santidade diariamente. Mas a nossa intimidade, a nossa relação com Deus, ela é do tamanho da nossa busca por Deus. Se nós buscamos a Deus pouco, né? Tem um ditado, como é que diz? Pouca oração sobre a oração, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nem uma oração, nem um poder. E essa é a realidade. Né? Então, nós queremos poder de Deus, nós queremos ação de Deus, mas nós não buscamos a Deus, nós nos consagramos a Deus. Né? Nós não nos apresentamos diante de Deus. Mas como é que nós podemos viver diariamente na presença de Deus? Porque a vida, ela é tão... Né? Você diz assim, não, mas a vida... A gente enfrenta tantas dificuldades, né? No nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nas relações, assim com as outras pessoas. Logo porque, né, nós somos tentados, né, por tantas coisas. Nós somos tentados exatamente naquilo em que nós vemos. Né? Assim foi com Acã, né, quando foi lá e viu da capa, né, cobiçou o ouro e as coisas, tudo, e ele desejou, né, e carregou. Né? Assim foi Eva, Adão e Eva no jardim também, né? Viu, era boa e tudo aquilo, desejou e tal. E assim, na realidade, é a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós precisamos estar vigilantes. Né? Estar vigilantes. Por isso Pedro ele diz, olha, né, vocês precisam estar atentos. Né? Vocês precisam estar atentos, né? Porque o inimigo, o vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o nosso inimigo, ele não está de brincadeira. Né? E ele trabalha exatamente as nossas concupiscências, os nossos desejos do nosso coração, os desejos dos nossos olhos. Né? Quantas pessoas sofrem tanto? Por quê? Porque são levadas exatamente pelos desejos dos olhos. Né? Pessoas aí que vivem endividadas, né? porque vê as coisas e quer as coisas. Pessoas aí vivem aí decepcionadas, né? Emocionalmente, porque viu, olha que linda, olha que lindo, né? E depois, né? Decepcionou-se, o lindo e a linda não eram essas coisas todas em que estavam pensando. Nós podemos, para nós vivermos uma vida de santidade diariamente, nós precisamos ter muito cuidado, né, com aonde nós direcionamos a nossa visão, porque aquilo em que chamar a nossa atenção vai roubar o nosso coração. Então, você precisa ter muito cuidado com os seus olhos, diariamente. Aquilo em que você lança em vista, aquilo que você lança os seus olhos para cima dessas coisas. E todos nós estamos sujeitos exatamente a pecar, errar, né, em algum momento. Só que
a grande atitude que precisamos tomar diariamente é exatamente quando nós pecarmos, nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Parece ser tão simples, não é isso? Parece ser tão simples. A Bíblia diz lá em João 1:9 diz, 1 João 1:9 diz, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Parece ser muito simples, né? O perdão de Deus está disponível para nós todo instante e todo momento. Está ao alcance de cada um de nós. Só que o nosso grande problema na nossa vida diária é que muitas vezes nós deixamos para depois. Nós procrastinamos as coisas. Não, e tal, vamos deixar, né, e tal, joga para debaixo do tapete, né? Não, isso aí não vale nada não, besteira, bobagem, tal, E como eu já disse, o pecado sempre, ele não pense que o pecado ele vai ficar lá debaixo do tapete, não, ele vai se reproduzir debaixo do tapete. Vai se reproduzir debaixo do tapete. Quando você vai ver, tem uma montanha lá debaixo do tapete. Olha o mofo aí, né? Está um negócio em que está incontrolável. Incontrolável. Não é um negócio que você deixa ali parado, quieto no canto, não. O pecado sempre vai gerar destruição. Então, quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Apresentar diante de Deus exatamente o nosso pecado. A graça de Deus, ela é tremenda. Deus perdoa o nosso pecado, Deus purifica a nossa vida. E assim a nossa vida tem liberdade, recebe libertação. Somos libertos por Deus, sabe? A nossa vida fica leve, a nossa vida, sabe, flui. Por quê? Porque estamos vivendo uma vida de santidade. Como é que nós podemos viver uma vida de santidade diariamente? Quando nós abandonamos a nossa autossuficiência. Nós temos uma grande tendência de querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós não consultamos a Deus, não observamos o que Deus tem a dizer. E a santidade, o caminho da santidade passa pelo caminho da obediência, da observância à palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, o nosso grande erro está pela ignorância, falta de conhecimento. Conhecer qual seja a vontade de Deus para nós. Então, precisamos exatamente ter muito cuidado com essa vida alheia à vontade de Deus, essa vida distante da vontade de Deus, fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós precisamos submeter exatamente a nossa vida completamente a Deus. E isto é viver em santidade. Isto é viver, não viver como as outras pessoas vivem, não viver como o mundo vive, mas viver segundo a vontade de Deus. Logo porque nós só seremos completos em Deus. Nós só seremos realizados em Deus. Em Deus está a nossa realização. Jesus, ele falando lá, a mulher samaritana, ele diz, olha, quem bebe dessa água, volta a ter sede. E a água que eu lhe der, essa pessoa nunca mais terá sede. Porque tudo aquilo que você busca no mundo, sabe, você precisa alimentar aquilo ali. Se você busca a sua felicidade, seu contentamento no entretenimento, você sempre precisa ficar alimentando aquilo ali para poder, para poder manter aquilo ali. Se você busca exatamente os prazeres, da carne, você precisa ficar alimentando aquilo ali, porque isso acaba. Depois pronto, acabou. Se você busca exatamente no dinheiro, você busca exatamente na fama, no reconhecimento, você precisa ficar alimentando constantemente aquilo ali. Porque senão isso acaba. Por quê? Porque tudo isso acaba. Sabe? Tudo isso tem data de validade. Tudo isso, só que Jesus, ele apresenta uma vida, ele apresenta uma realização, ele apresenta algo para nós, uma realização em que ela é eterna. Em Deus nós somos completos em Deus. Então não adianta estar buscando exatamente nessas coisas. Porque Deus, ele nos criou, Deus, ele nos fez exatamente para que nós vivemos uma vida de santidade. O pecado é incompatível com a sua vida e com a minha vida. Sabe por quê? Preste bem atenção uma coisa. Você diz, não,
Mas o que é mais comum no homem é o pecado. Parece ser, né? Mas o homem não vive feliz numa vida de pecado. Como não vive feliz na vida de pecado. Você vê que pessoas... Eu vi uma vez uma reportagem com um traficante, o cara lá traficando droga, né, matando, fazendo tudo. Mas ele buscava exatamente, ele tem a consciência exatamente que aquilo ali não é a coisa certa. Aquilo está errado que ele está fazendo. Ele não vive feliz exatamente naquilo que ele... Né, pode até fazer festinha, pode fazer o que for e tal, buscando isso, buscando naquilo outro, mas ele, na sua consciência, ele sabe exatamente que aquilo não é melhor. Por isso que as pessoas se lançam nas drogas, né? Porque busca e não satisfaz e acaba viciado, porque precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais, e vive aquela vida miserável, buscando o prazer pelo prazer. Nós somos criados por Deus exatamente para nós vivermos uma vida de santidade. Você jamais será feliz exatamente vivendo conformidade ao pecado. Você pode até gerar alguns momentos de prazer, mas tudo isso é por ilusão. Viver uma vida de santidade, ele gera muitos benefícios na nossa vida. Nós somos muito beneficiados vivendo uma vida de santidade. Quando vivemos uma vida de santidade, nós desenvolvemos exatamente intimidade com Deus. Chegamos mais próximos de Deus. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele se revela a nós. Aqueles que buscam ao Senhor, Ele revela coisas grandes e ocultas em que nós nem sabemos. Deus traz revelações, Deus traz coisas tremendas na nossa vida. Quando nós buscamos uma vida de santidade, Deus, Ele muda o nosso caráter, a nossa pessoa é mudada, é transformada pelo poder de Deus. Aquele que roubava não rouba mais, sabe? Aquele que mentia não mente mais, aquele que murmurava não murmura mais, sabe? Aquele que falava da vida alheia não fala mais, sabe? Aquele que, sabe, soltava cheque sem fundo, não solta mais, né? Sabe, aquele que fazia as coisas erradas, ele muda nosso caráter, a nossa vida completamente. E quando nós vivemos uma vida de santidade, nós vivemos uma vida de vitória em Cristo Jesus. Nós desfrutamos a bênção de Deus, não somente na nossa vida, mas na nossa posteridade, né? Nos nossos filhos, na nossa geração, ela é abençoada. Quantas vezes você lê na Bíblia de homens de Deus, grandes homens de Deus, em que você diz assim, olha, né, até morre o filho, e na primeira geração, segunda, terceira, quarta geração, de abençoado exatamente pela fidelidade daquele primeiro. É como se pela minha fidelidade o meu filho fosse abençoado, o filho do meu filho fosse abençoado, o filho do filho dele fosse abençoado, o meu... Está entendendo? Você vê nas Escrituras Sagradas isso. Você vê nas Escrituras Sagradas. Deus, Ele abençoa a sua vida por completo. E não existe nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. Se existe um lugar, né, de gozo, um lugar de paz, um lugar de felicidade, um lugar, sabe, de realização na vida, é exatamente a sua vida estar no centro da vontade de Deus. Se a sua vida está no centro da vontade de Deus, isto é uma vida de santidade. Então, meu amado amigo, meu irmão, que você, né, nessa noite, né, possa abrir o seu coração, expulsar da sua vida tudo aquilo que atrapalha. Mas sabe, quantas pessoas muitas vezes vivem uma vida mirrada, né, uma vida medíocre. Por quê? Porque, sabe, agarrado, sabe, num fardo, agarrado, sabe, numa coisa em que na realidade só está trazendo prejuízo para a sua vida.
É necessário nós largarmos tudo de lado para que nós venhamos abraçar aquilo que Deus tem para nós. Porque tudo aquilo que nós queremos conduzir pelas nossas próprias mãos só nos traz prejuízo. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então que você abra o seu coração para Deus e deixe que Deus entre no seu coração, na sua vida. Deixe que Ele faça morada em sua vida. Deixe que Ele arrume a sua casa. Entregue a chave da sua casa para Ele. Senhor, está aqui, é tua, né? Essa casa é tua. Essa casa tu faz o que você quiser com essa casa. Essa atitude que nós precisamos tomar diante de Deus. Então, desde já, quero agradecer, né, assim, a todas as pessoas que estiveram conosco nessa noite, né? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida grandiosamente. Okay? Então, vamos atender o pedido do Rosier, né? Rosier, diácono da Igreja Batista, então ele, né, é uma pessoa em quem a gente jamais... Rosier está pedindo, né? Já que o Rosier aí está pedindo para a gente cantar esta paz, né? Vamos cantar nesse hino, né?
Elinete, a irmã Lucilene dos Santos, a irmã Roberta do Sabonete, a irmã Jó, Elisiane, a irmã Cléia, o pastor Enox, a irmã Rosier, a irmã Alice Silva, a Carla Souza, a irmã Ana, a Lenismar, a Dida, a irmã Salatier, a irmã Aurelina, a irmã Michele, a irmã Jane, falei? Amém. Né? Queremos agradecer assim, a todos os irmãos, né, que estiveram conosco, né, todos os irmãos da Igreja Batista, a pessoa do pastor Elmo, e também os irmãos lá do Algradouro, né, da Parada Mil, lá do Quieto, né, também os irmãos, todos os irmãos da Edmilson Correia, né, Deus em Cristo abençoe a sua vida, irmão da Coab. Deus em Cristo abençoe assim, a vida de cada um dos irmãos, né, que você possa ter uma boa noite assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero orar nesse momento assim por sua vida. Querido Pai, amado Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade nessa noite, ó Pai, de estar aqui te louvando, a oportunidade de estar falando, ó Pai, do teu amor, da tua misericórdia. Ó Deus amado, nos concede viver uma vida de santidade. Perdoa, ó Pai, os pecados, ó Deus, traz a purificação pelo teu sangue, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, eu rogo, ó Pai, por cada lar, por cada vida, ó Pai, que nesse momento nos acompanha. Ó Deus, se há enfermidades que sejam, ó Pai, curadas, ó Pai. Se há, ó Pai querido, pessoas, ó Pai, que não tiveram encontro contigo, concede a salvação. Ó Deus amado, concede, ó Pai, vigor, concede força, ó Pai, concede fé, concede, ó Pai, Pai querido, o desejo, a vontade necessária, ó Pai, a disponibilidade para te buscar e para te servir, ó Pai, para entregar todas as coisas na tua mão. Ó Deus, abençoa cada vida. Nós te pedimos, por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A minha sogra também, e a minha mãe também que estão assistindo. Um grande abraço para a minha mãe, né? Que Deus em Cristo abençoe. Que você possa ter uma boa noite, assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu lá, irmão.